Bem-vindo, bem-vinda! Bora ao podcast número 114, galera. Estamos aqui hoje para bater aquele papo animal com quem empreende, com quem assume o risco do negócio. E quem assume o risco do negócio? Quem empreende? Quem eu ouso dizer da cara tapa, vai lá atender o cliente para fechar o contrato e fazer acontecer. Essa pessoa a gente quer estar aqui para inspirar, para te inspirar, para te dar aquele feedback. E também, claro, para mostrar o que ele faz, o que ela faz, bem feito, e por que não dizer, te vender o serviço, te vender o produto. E de lambuja, tô ainda, cara, sair com aprendizados daqui. Então vamos lá pro podcast número 114. Hoje vamos conversar com o Vinícius, um cara gente boa, cara, pensa num cara gente fina aqui nos bastidores, deu uma aula pro nosso time de vendas aqui do escritório. Aprendemos demais e vamos continuar aqui aprendendo, e você também. Então te convido para bater um papo a respeito de audiovisual, aprender um pouco aí sobre videomaker, as questões envolvendo a tecnologia e aquele glamour que você vê, mas você não imagina o quanto tem de conhecimento por trás. Então vem cá com a gente te apresentar aqui o nosso amigo Vinícius. Como é que estamos? Melhor agora, pô. De um jeito que maravilha. que Deus gosta. Cara, assim, obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, ter colocado ali na tua agenda. Estamos aqui desde as... Cara, antes, 10, 15 para as 8, chegou aqui, então, cara, não te deixamos sossegado nem um minuto, né? Assim que é bom, assim que é bom. Cara, chegou aqui. Chegou palestrando, estourando o pau. Cara, eu primeiramente, né, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui. E, cara, eu adoro trocar ideia, cara, adoro. Se tem uma coisa que eu gosto é de conversar, de aprender coisas novas, de conhecer pessoas novas, né, e pra mim tá sendo um prazer aqui elogiar já de antemão aqui essa estrutura de vocês, cara, porque não é em qualquer lugar que a gente vê isso aqui, né. Eu, como profissional dessa área, eu sei o quanto o quanto é complicado montar toda essa estrutura aqui. Mas parabenizar vocês e agradecer pelo convite. Pô, obrigado, o coração se alegra demais. E a gente faz isso, primeiro, claro, e não vamos ser hipócritas aqui, pra gente aparecer de alguma maneira. E a gente tem uns clientes aí batendo na porta. Exatamente. Querendo ou não, respinga na gente também. Mas também tem um outro objetivo que é o maior deles, que é a gente compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos, partindo de um pressuposto. Vinícius, vai ter filhos. Já tem? Não, ainda não. Mas vai ter filhos. Eu tenho uma filha de 9, tenho de 13. E a pergunta é, o que a gente vai deixar? Porque o que a gente leva é o que a gente deixa. Cara, olha só, o que a gente leva é o que a gente deixa. O que a gente está deixando para esse mundo? O que está deixando aqui no podcast? O que eu estou deixando nesse escritório? O que a gente está deixando? E o que a gente está deixando tem muito a ver com isso. Com esse nosso bate-papo aqui sobre empreendedorismo. É o que a gente vai deixar para a galera que vai ficar. É o que a gente vai deixar para essa gurizada que está aqui trabalhando. Antes estava ali, dando a palestra para uma gurizada ali, umas quantas pessoas aí entre 17 e 25 anos. Que, cara, olha só o que tu deixou. Exatamente. Isso é o legal. E daí vem a pergunta, para a gente dar o pontapé inicial. Quem que é o Vinícius? Cara, vou me apresentar então. Meu nome é Vinícius César Soares, sou natural aqui de São João Batista mesmo, nasci, cresci aqui. Sou formado em publicidade e propaganda, né? E ano que vem vamos fazer... Eu até tava fazendo esse cálculo, mas vão fazer 10 anos já que eu tô nessa área aí de publicidade e propaganda, né? E foi uma área que, cara, como a gente tava conversando aqui antes nos bastidores, cara, desde criança não tinha como não ser essa área que eu seguisse pra minha vida, sabe? Porque eu desde muito pequeno sempre fui muito aficionado por tecnologia, e pela publicidade em si, cara. Quando eu tava vendo TV lá com meus pais, eu sempre ficava vendo aquelas propagandas, sabe? Principalmente de carro, que também é uma coisa que eu gosto muito. E eu ficava, porra, como é que faz isso, cara? Alguém tá ganhando pra fazer isso, né? Eu quero fazer isso. Então, eu acho que sempre foi algo assim que teve comigo. Aconteceu muito natural, assim, e quando eu tive que decidir ali, depois do ensino médio, qual faculdade fazer, cara, não tive dúvida que seria a publicidade e propaganda. E tô aí, cara. Ano que vem, faz 10 anos então que eu iniciei a faculdade, né? Sou formado há 7 anos já. E
E esse ano, então, eu dei um salto bem grande para minha carreira, que eu consegui ter, então, meu espaço, né, minha sala. E anteriormente, trabalhava em casa, né, mas tive a necessidade, então, de ter a minha sala, e hoje a gente está aí, felizmente, aqui no teu podcast para trocar uma ideia. Cara, que massa. E olha só, tem uma coisa legal, depois dos 10 anos que a gente está trabalhando, depois de uma meia década fazendo praticamente a mesma coisa, e daí depois seguidamente vem a pergunta, que nos deixa um pouco, a vaidade começa a subir um pouquinho, né? Que é o seguinte: tu, videogame maker lá, trabalho com audiovisual, 10 anos de experiência, meia década de experiência, e a gente começa a ver, às vezes, a galera grande, contratando lá, pagando às vezes uma grana considerável para um cara fazer, e tu sabe ali o que o cara cobrou, e daí tu começa a olhar e pensar, se esse cara tá fazendo essa porra feita aí, cara, o que eu consigo entregar pra esses caras? Esses caras. Tipo, e acontece muito. Daí tu olha, o cara fazendo a propaganda do McDonald's lá, deve ter cobrado uma paulada, e daí tu olha, eu entrego mais, irmão! Não, cara, isso é real e aconteceu semana passada, inclusive. Contei. Cara, a gente, eu e mais 3 amigos, a gente tá lá na sala, né? A gente trabalha juntos. A gente tem praticamente um coworking, né, dentro da sala, cada um ali com a sua função. E a gente falou, cara, olha esse vídeo aqui. E o vídeo ele tava assim, ó, cara, fora dos padrões totais, sabe? O áudio não tava legal, a iluminação não tava de acordo. E a gente tinha informação de quanto tinha sido cobrado e a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, a gente assim, ó, modéstia à parte, a gente entrega melhor. A gente tem um cuidado, porque, cara, junto comigo veio o perfeccionismo. Eu sou muito chato na hora que eu tô gravando. Eu vejo os mínimos detalhes, eu sou muito exigente comigo mesmo, eu me cobro muito. Então, a gente falou, cara, a gente tá cobrando barato. A gente tá cobrando barato porque... Só que, cara, ao mesmo tempo, é satisfatório quando a gente, por exemplo, posta um vídeo, quando a gente tem um vídeo publicado e todo mundo elogiando, tá todo mundo falando bem. Cara, é uma satisfação, assim, quando o cliente recebe aquele material, porque quando a gente, entre a gravação e entre a edição e vídeo pronto, às vezes, dependendo do tamanho do projeto, são 15, 20 dias, né? E eu me imagino na pele do cliente esperando esse tempo para saber como que ficou o vídeo. E a gente ali produzindo, cara, nos mínimos detalhes, pensando em tudo. E quando a gente entrega e a gente tem aquele feedback, né, que, pô, era muito mais do que eu imaginava, pra gente é um prazer, cara. Cara, e uma curiosidade, Vinícius. Numa escala de importância ali, o que mais importa? É luz? É áudio? Ou é o cenário? Cara, eu vou te falar bem a verdade. Eu acho que, assim, se eu for te perguntar, se eu for te falar um cenário ideal, assim, é uma combinação de todos, tá? Mas eu acho que o próprio nome já diz, é o audiovisual. Pô, que resposta aí, mano. Eu acho que assim, ó, as duas principais coisas, cara, é a imagem, né? É como tu vai apresentar isso, é o ângulo, é a perspectiva que tu vai apresentar, porque isso, como eu até falei ali antes na nossa conversa, dependendo do que tu quer passar, se é emoção, se é impacto, se é felicidade, se é gratidão, tudo isso muda até no formato e na forma com que a gente grava, sabe? Então eu acho que assim, ó, se eu tivesse que resumir em 2 aspectos, seriam a imagem e o áudio. A luz, tudo bem, é importante, mas existe muitos casos que a gente grava em luz natural. Então a gente tem uma luz, a melhor luz de todas, que é o sol. Então quando a gente grava... Tem até foto, né? Exatamente. Então quando a gente grava em algum lugar aberto, às vezes a gente acha um ângulo, cara, tá perfeito, não precisa de luz, tá tudo certo. Mas eu acho que o áudio também, ele é uma das coisas assim que eu, principalmente, sou muito chato com áudio. Muito, muito, muito. Eu quando eu vejo algum vídeo assim que o áudio não tá legal, eu fico incomodado. E eu penso, pô, assim, ó, eu faço de tudo. Tanto é que quando a gente vai gravar, a gente coloca um fone de ouvido, a gente monitora o áudio pra ver como que tá com ruído, tá pegando vento, tem que botar o microfone por dentro. Cara, a gente faz de tudo para que a captação seja a mais redonda possível, para que na hora quando a gente chegar no editor de vídeo,
Cara, são retoques, assim, mínimos. São cortes, sabe, que a gente precisa fazer. Porque a captação foi muito boa. Mas só pra mim entender, o que é exatamente, cara, o que tu faz ali? O que é... Então, pra galera sim. entender aí, Hoje eu atendo empresas, né, de variados segmentos, mas se eu tivesse que resumir, eu trabalho bastante com construtoras, né, com o ramo de construção civil. E o que a gente faz hoje, basicamente, são produzir vídeos para redes, seja para redes sociais ou para apresentações. Às vezes, por exemplo, a gente faz muito vídeo para lançamento de empreendimento. Então, às vezes a gente vai ter, por exemplo, um lançamento de um empreendimento com 150 pessoas em teatro, em qualquer lugar que tenham pessoas assistindo e aquele vídeo vai passar no telão. Cara, é uma responsa porque, na maioria das vezes, é o primeiro contato que as pessoas vão ter com aquele empreendimento, por exemplo. É um lançamento, né? Então, a produção audiovisual é isso, cara. Ela é trazer esse sentimento das pessoas, né? Buscar o que as pessoas vão sentir ao assistir o vídeo pela primeira vez. E tu tá mais no áudio ou no visual? Nos dois? Nos dois. A gente e qual é a diferença de diferença? Você trabalha o áudio e o visual. Trabalha o que a gente ouve e o que a gente vê. Perfeito. Por trás tem um outro profissional. Falava ali que é o Peixoto. Qual a diferença entre, por exemplo, o que o Peixoto faz e o que tu faz? E sempre tem que ter os dois, cara. Cara, assim, ó, pra uma produção ela ser perfeita, tem que ter os dois. É como se tu me dissesse, por exemplo, que um filme que não vai ter diretor. Ou agora entendi. Entendeu? Sim, então, assim, ó, só pra resumir, né? Entendi. Eu comentei sobre o Ricardo, porque ele é sempre uma pessoa que tá comigo, que tá dirigindo as produções. E eu, por trás da câmera, cara, eu tô preocupado em saber se a pessoa tá em foco, saber se o áudio tá bom, saber se aquele ângulo vai valorizar o que a gente quer passar. Se, por exemplo, o conteúdo está sendo dito conforme a gente já tinha brifado, né? E o Ricardo, que nesse caso seria o diretor, ele tá ali para poder ver postura, tom de voz, saber se a pessoa ela tá se comportando da maneira com que a gente precisa passar no vídeo. Porque, cara, 50% do vídeo é a pessoa que tá do outro lado sendo filmada. 50% sou eu, que eu preciso gravar de maneira boa, eu preciso gravar de maneira com que, quando eu chego lá no editor, eu não tenha nenhum problema. Por isso que eu falei que a captação, muitas vezes, se a captação for boa, cara, a edição, ela é básica. Agora, se tu chega no editor e tu precisa fazer muita coisa, é o famoso resolve na edição aí, né? Na edição a gente resolve. Cara, dá merda. Pra mim não é assim. Pra mim quanto mais a gente conseguir deixar redondo a captação, lá na hora da edição, cara, vai ser o mínimo possível. Então, basicamente, o nosso trabalho é isso, cara. A gente trabalha em conjunto. Eu, na maioria das vezes, operando a câmera, né, que realmente é o que eu gosto de fazer. E o Ricardo, então, já tive outros diretores também, mas a maioria dos trabalhos a gente faz juntos. Ele, então, fazendo essa direção, né? Mas acontece também de, às vezes, eu ir sozinho. Acontece, por exemplo, às vezes a produção é um pouquinho menor, o cliente é de um pouquinho menor escala, digamos, né? Ele, às vezes, não tem a verba para... Porque são dois profissionais, querendo ou não, né? Mas acontece de eu ir sozinho também e eu consigo fazer o papel da direção também. Não tão bem quanto ele, porque ele é especialista nisso, né? Mas eu consigo fazer. Eu sou formado em publicidade e lá dentro do meu curso existe uma matéria, né, que é a direção. Então, se me disser hoje assim pra mim, ó, tens que ir lá fazer um vídeo, mas tens que ir sozinho, cara. Vou conseguir fazer. Vai ser um vídeo bom também, mas às vezes, o que o Ricardo ele me traz, ele basicamente ele me tira um peso das costas. Porque eu posso estar focado em literalmente operar a câmera, que eu sei que conforme ele ajeitou, ele vai estar tudo certo. Entendeu? Basicamente nessa... Um conta a história e o outro ele contextualiza essa história de uma maneira bem orquestrada. Exatamente. Cara, e olha só. O que move o teu coração, irmão? Em toda essa jornada aí? Eu fiquei curioso, cara. Tu acabou de falar a palavra que eu acho que resume a minha vida inteira, cara. Eu sempre fui muito curioso. Muito.
Desde criança, cara, curiosidade por saber como as coisas funcionam, e tudo, assim, tudo. Pô, eu, sei lá, sabe aquelas perguntas bestas que às vezes a gente faz, tá, mas por quê? Por quê? Aí, pô, nossos pais iam falar o quê? Porque sim, né? Verdade. Mas não, eu falo, tá, mas por quê, cara? Eu quero saber por quê. E eu ia atrás, e depois de uma certa idade, cara, eu comecei a ficar assim, fascinado pelas coisas que eu ia descobrindo, e eu acho que curiosidade é o que me move até hoje, cara. Eu, assim, ó, a gente tá vendo aqui no estúdio, tudo certo, mas eu já tô curioso pra saber que computador que é aquele ali, que monitor, que microfone, que mesa que tem ali, que tá fazendo isso aqui tudo funcionar. Então, eu acho que se tivesse que resumir, cara, uma palavra seria curiosidade, sabe? Ela me levou pros lugares que eu tô hoje. Porque graças a ela, eu tento ser cada dia melhor, sabe? Eu vou atrás realmente do que eu quero. Cara, e me parece essa é a grande diferença entre nós e os animais, né, ô Vinícius? Porque o animal, ele só repete, Isso. ele não cria. E o homem, por ser curioso e imaginar, ele cria. Exatamente. Então, quando tu tira a curiosidade, quando tu tira a imaginação, só tem um repetidor, Exatamente. que é um animal irracional. É, Daí a exatamente. pergunta é, quem nos ouve é repetidor? Tu só repete ou tu cria, imagina, meu irmão? Tem aquela frase, né? Que nada se cria, tudo se copia. Mas, cara, quem só copia. Ah, não tem como. Não tem Mas como. a gente- Eu acho que a autenticidade do seu original é um. Cara, quando que mudou minha vida? Quando eu parei de ser igual a alguém. Exatamente. Quando eu decidi, cara, eu não vou ser igual a alguém, eu vou ser alguém. Exatamente. Você, né? É. E daí vim com meus defeitos, minhas qualidades, meio louco. Mas é isso que te faz ser diferenciado, cara. Cara, velho. Exatamente. Exatamente. Cara, esses dias até numa reunião aqui no time de vendas eu falava pra galera, não muda a voz. Não tenta ser mais inteligente. Isso. Não tenta falar difícil. Seja que nem tu é, de fundo do teu coração. E aqui no escritório a gente tem valores muito bem consolidados. Então, se tu ser que nem tu é aqui com nós, vai dar certo. E é o melhor jeito, cara. É o melhor Não jeito. adianta querer fingir algo que não é, porque vai parecer forçado. Vai e a pessoa do outro lado Claro, na hora. Sente, meu irmão. Tá forçando. E eu acho que isso foi uma das principais coisas, assim, cara, porque, obviamente, que tem vários outros profissionais aqui na região, São João mesmo, tem muito produtor audiovisual. Mas, cara, cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua especialidade. Ninguém rouba serviço de ninguém, sabe? É algo assim, eu acho que até... Porque, assim, obviamente que eles são os meus concorrentes, mas eu tenho muitos amigos que são produtores audiovisuais, cara, e assim a gente é muito unido, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo rápido aqui. Uma coisa que não é o que eu faço, casamento. Pô, hoje um casamento, uma produção audiovisual de um casamento, cara, é uma responsabilidade absurda. Absurda. Porque assim, ó, o que acontece? Tu cai na mão da mulher, né? Exatamente. Não, e outra, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu fui lá gravar um acompanhamento de obra, que é uma das coisas que eu faço bastante. Um acompanhamento de obra. Né, que eu vou lá, faço o acompanhamento da obra, porque assim, né, as construtoras geralmente o que elas fazem? Elas te contratam para do início ao fim da construção do empreendimento, tu fazer vídeos para mandar para as pessoas que compraram. Olha que legal. Faz um então, isso. Então, e uma obra aí desse bobear uns 3, 4 anos? Não, 10 anos. Isso. Não, mas tem. Como é que é o nome do grandão aí que vão fazer? O Sena, meu irmão! O Sena Tower. O Sena Tower é 2030 e pouco. Exatamente. E assim, ó, eu tenho certeza que tem alguém indo lá no Sena Tower todo mês e fazendo um vídeo da evolução da obra. Cara, que contrato, e outro, tipo assim, ó, Tipo, tu trabalha pra daqui uma década. Isso, e felizmente, eu já acompanhei, por exemplo, a construção de um prédio inteiro. Eu já fiz o vídeo do terreno onde iria ser construído até o lançamento, onde as pessoas estavam recebendo a chave. E quanto tempo foi? Cara, em Itapema geralmente leva de 4 anos, 3, 4 anos é a média. Que massa, já vai arrepiar. Muito legal, muito legal. Acompanhar o cliente é uma jornada, meu. É uma jornada. 3, 4 anos com o cliente ali fazendo vídeo, Isso, e imagina tu como dono de uma unidade lá, saber como que está sendo feito, qual que é o acabamento que está sendo utilizado,
qual que é, cara, os mínimos detalhes, qual que é o cano que está sendo utilizado lá no sistema hidráulico. Tudo, cara, tudo. E é um acompanhamento bem legal, bem bacana, assim, que a gente faz. A maioria das construtoras hoje faz esse tipo de vídeo, né? E é um dos vídeos que é o meu carro-chefe, assim, que é uma das coisas que eu faço bastante. E voltando ao assunto, o que tu tinha perguntado? Eu tinha perguntado o que move o teu coração, a gente foi Isso. lá até o Japão. Mas eu fiquei curioso com um pouco. Por que vídeo exatamente? Cara, porque tu é curioso também, mas isso. Por que a curiosidade ela bateu ali no vídeo? Eu acho que, pra resumir, cara, acho que por causa das propagandas que eu assistia quando eu era criança, cara. Cada tempo de cinema em casa. Era uma das coisas, assim, cara, que me deixava fascinado, as propagandas, assim, de maneira geral, sabe? As publicidades, os anúncios. Cara, eu me lembro até hoje, não sei se tu vai lembrar, mas tinha uma propaganda da Brahma. Da Brahma. Que era uma tartaruga fazendo embaixadinha com a latinha. Tu lembra disso? Tem lembrança. Cara, aquilo lá eu ficava assim, cara, como é que faz isso? Alguém tá sendo pago pra fazer isso? Eu quero! Eu preciso fazer isso, cara! E eu acho que assim, ó, eu entrei na área de publicidade, não foi direto no vídeo. Sim. Porque assim, até uma coisa que eu não te contei, mas eu também já fui designer. Designer de fazer arte pra rede social. As empresas que eu trabalhava, às vezes eles precisavam, a gente precisa fazer um flyer, precisa fazer um banner. Uma pergunta, eu fazia. E quem faz tudo? Não faz nada, né? Cara, foge. Não tem como, cara. Eu vou ser bem sincero, eu acho que, pra mim, essa frase faz todo sentido. Eu acho que tem que ter um direcionamento, sabe? Eu acho que vai existir pessoas que acabam, eu faço vídeo, eu faço rede social, eu sou roteirista, eu sou... Mano, sabe? Pra mim não passa credibilidade. Eu acho que tu tem que estar focado em alguma coisa. Por exemplo, hoje se tu chegar pra mim e só quero fazer um vídeo, tu faz o roteiro? Eu faço. Mas eu vou chamar alguém ou da minha equipe ou eu vou contratar alguém pra fazer esse roteiro. Eu não vou botar a mão no roteiro. Porque eu não sou roteirista, cara. Eu não tô lá pra, sabe, saber o que o cara faz. Mas que forte. E tipo assim, ó. Obviamente que eu sei fazer, mas eu também tenho que valorizar a profissão do cara. Porque o roteirista, ele só tá fazendo aquilo. E se eu começar a tomar o lugar dele, entende? Ele tá lá pra fazer isso. Então eu acho que é importante a gente saber o lugar de cada um. É igual, por exemplo, a mesma coisa que eu te falei aqui. Se alguém chegar, tu fala assim, tu faz o vídeo do meu casamento. Eu falei, cara, não é a minha área. Não tem por que eu fazer. Entende? Porque é uma responsabilidade muito grande. O casamento em si, tô dando um exemplo aqui agora. Porque quando eu vou lá, por exemplo, gravar as obras, se der alguma coisa errada, eu posso ir lá gravar a obra de novo. E um casamento? Amigo. É uma reflexão, né? Não esqueci o áudio. Isso. Esqueci o cartão. Exatamente. Meu cartão deu um pau aqui, cara, bem na hora que o noivo... responsabilidade civil antes de escolher a área, né? O noivo beijou a noiva. Esse tem que eu não tenho porque meu cartão deu pau. Então, assim, cara, quem trabalha com casamento, por exemplo, tô te dando esse exemplo, mas é só uma das coisas, tá? Sim. Quem trabalha com casamento já tá preparado pra isso. Então, 2 videomakers, etc. 3, 4, 2 fotógrafos. Cara, eu cheguei em casamento com 4 pessoas, 5 da equipe do audiovisual. 3 câmeras filmando, 2 batendo foto, porque é a mesma coisa que a gente tava falando antes, da parte do avião, que eu tava falando que eu também era apaixonado pela aviação. Tem que ter o backup, cara. E a gente trabalha com esse backup também, sabe? Então, assim, a gente fala do áudio, do microfone. Aqui, por exemplo, a gente tá tendo um exemplo de backup. A gente tá tendo 2 microfones nos gravando agora. Por quê? Cara, a gente não sabe se vai dar errado ou não. Se der errado, a gente não vai perder o arquivo inteiro. A gente não vai perder aquela diária inteira. E, cara, isso é prejuízo no final das contas, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Mas eu acho que cada um tem a sua fatia ali, o seu lugar no mercado, sabe? Então, por exemplo, vou te dar outro exemplo agora que eu acabei de lembrar. Outro nicho que eu já fiz, mas hoje acabo não fazendo, é o nicho de moda, que é muito forte no audiovisual. Né? Principalmente quando a gente está aqui nas empresas de calçado, aqueles fashion films, né, de lançamento de coleção. Enquanto eu trabalhava nas empresas em que eu era colaborador, eu cheguei a fazer, porque realmente não tinha como escolher, né? Mas hoje, eu prefiro, por exemplo, indicar profissionais especializados. E existem, cara. Eu tenho, por exemplo, contatos de profissionais que se alguém falar pra mim, eu preciso fazer um fashion film,
é esse cara aqui. Melhor. É esse cara. Poder indicar com É segurança, esse né? cara aqui, mano. Porque, eu preciso fazer um vídeo institucional, cara, que eu preciso fazer todo mundo chorar. Mano, eu sei de um cara que ele vai, entendeu? Então, assim, ó, obviamente que muitas das vezes a gente acaba pegando porque o cliente, quando ele te contrata, independente de qual vídeo você vai fazer, ele quer que tu esteja ali. Ô Vinícius, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de como eu atendo, né? Eu atendo a construtora. A construtora chega pra mim e fala assim, eu queria fazer um vídeo emocionante porque a minha construtora vai fazer 20 anos e eu queria que o dono desse o depoimento. Obviamente que eu vou fazer. Eu já estou inserido ali, o cliente ele já é meu, ele já tem a confiança em mim. Muitas das vezes eu acabo chamando alguém para ajudar, que também tem esse feeling, né, essa sensibilidade. Mas eu acho que tem que saber, eu acho que a questão de tu saber quem que tu quer atender é muito importante. Eu acho que isso determina, assim, pro resto da tua vida, quem que tu vai atender, qual que é o teu nicho. E, repetindo, mas tá um pouco saturado, mas tu se posicionar, né? Saber ali, por exemplo, quando então uma construtora falar contigo e falar assim, pô, cara, eu preciso de vídeo de acompanhamento de obra, eu preciso de vídeo que alguém vá lá todo mês, durante 4 anos, e faça um vídeo do meu empreendimento. É o Vinícius. Entendeu? Então é isso que eu quero realmente passar. Que realmente é nesse nicho que eu quero estar. Porque foi onde eu comecei. Lá, quando eu comecei a fazer vídeos, foi o nicho que já me pegou, assim, desde o início. E tô aí até hoje, cara. Os meus principais clientes, sem sombra de dúvidas, são os construtores. Bom, Mara. E olha só, e conta aí pra nós, cara, qual foi o maior desafio lá no início, quando tu disse assim, cara, eu vou perder pra ganhar. Eu quero trabalhar pra construtora, eu decidi, cara, essa treta do casamento, aí eu tô pensando até em mim, tá? De tanta treta que é essa porra. Cara, como é que foi esse desafio de tu renunciar por uma atitude de dizer, cara, é isso que eu quero. Eu te pergunto porque ao longo da minha vida enquanto operador de direito, passei pelo direito previdenciário, eu adoro fazer direito previdenciário, depois passei pelo direito trabalhista, e daí depois passei pelo direito penal, e vai fazer uns 3 anos que atuo no direito de família. E, cara, cortar o cordão umbilical lá, de fazer o que move. Partir daqui. Isso, cara, foi desafiador. E daí fica aquela verdade, cara, mas vou ter que ensinar alguém, fazer o cara leva um dia, eu faço em 5 minutos. Não, será que eu. Meu Deus do céu! É uma quebra de paradigma grande, assim. Porque foi uma decisão. Cara, quando eu realmente decidi, falei, não, cara, agora sou eu. Eu enxerguei que, na verdade, a empresa que eu tava assim num teto já, sabe? Não passaria dali. Eu percebi que realmente, assim, por mais dedicado que eu fosse... Tu diz financeiramente? Ou tu diz... Não, nem tô falando de financeiro, eu tô falando, assim, de trabalho mesmo, de projeto. Cara, mas é porque não tinha equipamento? É porque a empresa era mais não, eu acho que é, assim, um pouco questão de filosofia da empresa. E eu acho que se eu quisesse, por exemplo, almejar assim, desafios maiores, eu teria que me mudar. Eu teria que ir para outra cidade, eu teria que ir para outra empresa, porque eu entendi que dali eu não passaria. Entende? Eu acho que... Porque essa tua resposta, ela é intrigante, porque hoje a gente é uma advocacia em constante evolução. A gente quer fazer uma sede maior, vai fazer uma sede maior, quer abrir outros escritórios, vai abrir outros escritórios, e a gente quer que as pessoas, elas fiquem. Sim. E quando tu não desafia a pessoa, e quando a pessoa ela percebe que chegou no teto, não tem sentido. Exatamente. Então a tua resposta me faz pensar, e até deve te fazer pensar, porque tu vai ter colaborador. Isso. Sozinho não consegue escalar. Então tu vai ter colaborador, e daí ter essa consciência, cara, isso eu pensava. Agora, como que eu trago isso para que a pessoa que está comigo não pense nisso e também vá? Hoje, indiretamente, eu já tenho alguns parceiros, né, que quando às vezes acaba apertando, eu preciso dessas pessoas perto de mim,
principalmente na parte da edição, porque eu gosto muito de estar na rua. Pra mim, o meu rolê é estar na rua. Cara, mas é massa. Cara, eu adoro. E passa o tempo rápido. Muito, Esse é o da cara. gente, fecha contrato. Eita, Hoje, então, se eu pudesse escolher, eu falo assim, cara, deixa eu na rua o dia inteiro, mas aí a parte da edição eu prefiro já terceirizar. Entendeu? Então, mas é desafiador de terceirizar, porque daí não é um olhar clínico, né? Vai entrar a vaidade, né? Esse é o desafio. A vaidade, não, cara, pô, daí muda 30 vezes, né? Na 31ª deixa que eu faço essa porra, né? Aí eu vou fazer esse trem. E outra coisa, o cliente sente, cara. O cliente sente quando não é editado por ti. Sim. Eu já tive casos, o cliente chegou pra mim e falou assim, não foi tu que editasse, né? Eu falei, não, eu tô com um colaborador indireto agora, ele tá me ajudando, mas assim, o que eu preciso pra chegar no resultado que tu deseja? O feedback, cara, isso é. E aconteceu, cara, mas assim, hoje eu tenho parceiros assim que entendem também qual que é o meu estilo de vídeo e, cara, eles me ajudam muito, assim, hoje eu acho que eu não conseguiria, na verdade, porque a demanda aumentou e, cara, não adianta tu abraçar todo mundo porque tu não consegue, né? Não adianta eu querer captar, editar e ficar até 10 horas da noite e a minha saúde mental ficar onde? Boa. Né? Então eu tive que trazer essas pessoas pra realmente ter esse auxílio e por enquanto tem dado muito certo. Eu encontrei as pessoas ideais, as pessoas que realmente fazem sentido pra mim e tem me ajudado muito a crescer e poder realmente atender mais empresas e, enfim, em geral. Né? Tá. E olha só, e qual que está sendo o teu desafio hoje? Fez a escolha realmente? E hoje, atualmente, qual o grande desafio que tu enfrenta? E por que eu te pergunto isso, ô Vinícius? Porque, cara, aqui em São João, a gente tem uma série de videomakers, pessoas que trabalham com audiovisual. Tem aqui a Vitória, trabalha com a gente. Tem a Liga, trabalhava antes. E a gente tem parceria com pelo menos mais umas 2 pessoas que fazem vídeo em escala. Tipo, grava lá 10 minutos, na sua fatia, ou faz aqueles memes, tá ligado? Os memezinhos? 10 segundos, 15 segundos. A gente tem uma parceria com uma galera que faz vídeo em escala. A gente joga nas redes sociais e vê como vai dar. Sim. Atira pronto, se pegar, pegou, né? Não pegou, tudo bem, vamos continuar. Não, mas assim, se tu tá presente já é claro, um bom caminho, entendeu? Isso, eu acredito muito na ideia de que é mais fácil tu ser lembrado se tu ser visto do que tu ser lembrado se tu não estivesse aí visualizado por alguém. Exatamente. Tem, claro, um pouco de cuidado com o ruído, né? Às vezes existe um risco, mas eu acho que vale a pena o risco. Exato. Eu penso que vale a pena o risco. Claro. Mas qual é o desafio hoje, Madeira? Cara, eu acho que hoje o desafio, principalmente quando a gente vai abrir para novos clientes, eu acho que é trazer essa credibilidade. Sabe? E diz 3 coisas aí que a gente pode fazer para quem tá nos vendo para trazer essa credibilidade. O que tem dado certo? Trazer 3 pontos aí para nós, Vinícius. Tu diz no meio do audiovisual? Isso mesmo. Eu vou te dizer o que para mim funciona, tá? Eu acho que a primeira coisa, cara, é o que tu já falou anteriormente aqui. É tu não tentar forçar algo que tu não é. Eu acho que isso o cliente, ele vai perceber que tu tá sendo tu, que tu não tá querendo se passar por ninguém. Né, que tu vai ter uma conversa reta. Eu que cheguei até a vir mais pra cá. Cara, tu teve uma conversa reta e direta com ele, buscar os objetivos que ele pretende alcançar, cara, isso já é meio caminho andado, sabe? Eu acho que a segunda coisa que no meu ponto de vista é muito importante, talvez, tem gente que vai discordar, mas é o cliente olhar o quão preocupado tu tá com a empresa dele. Porque eu acho que assim, cara, eu não vou lá e faço vídeo por fazer e entregue por fazer. Pô, eu quero que aquele vídeo dê resultado. Eu fico chateado quando eu entro, por exemplo, num vídeo, cara, que foi aquela produção de um dia inteiro, assim, gravação, pô, edição, cara, fizemos tudo redondinho, mas ele vai lá, posta, e o resultado não é o que ele esperava. E acontece, cara. Acontece. Nem tudo são flores nesse nosso meio. É esse cenário do que o outro. Exatamente. Então, assim, eu acho que tu tem que mostrar essa preocupação que tu realmente quer o resultado, sabe? Que resiliência, mano. Muito, cara, eu acho que é uma palavra forte, tá? Forte. Meu Deus, tipo, tu foi lá, cobrou 50. 50 reais o segundo. Porra,
paulada. E às vezes não traz o resultado que ele queria. 1000 visualizações. Exatamente. Pô, tô te pagando quanto por visualização? E é o que mais acontece, cara. É o que mais acontece. Cara, não, e daí como... Cara, vamos superar Isso. essa não frustração. Frustração. Mas é quase uma barreira. Como superar essa barreira aí? De Cara, tu fazer, não alcançar o resultado que tu queria e continuar. eu acho que a palavra que tu falou, cara, é resiliência. É não desistir. É tu continuar, é tu saber que, cara, independente se não deu a quantidade de visualizações que tu esperava, alguém que assistiu aquele vídeo foi impactado e fez a diferença ou no dia dele, ou na imagem que tu quer mostrar pra tua empresa, sabe? Então eu acho que assim, ó, independente se não explodiu o meu vídeo, não viralizou. Cara, alguém viu esse vídeo, talvez tenha mudado a vida de alguma pessoa. De alguma maneira, nem que seja assim, ó, que nem todos os vídeos que a gente faz é diretamente focado em vender. Como a gente vem conversando, cara, a gente faz muito vídeo institucional, que é literalmente, às vezes, pra emocionar quem tá assistindo. É um vídeo, por exemplo, de aniversário de empresa. Pô, uma empresa tem 40 anos, cara. Olha a quantidade de história que esse empreendedor tem pra contar. E às vezes ele resume isso em 1 minuto e meio de vídeo, né? Às vezes acontece muito da gente ir lá gravar o bruto e falar assim, ó, agora a gente quer que tu conte desde lá no início, quando tu começou. Cara, o bruto de gravação é 30 minutos. 40 vezes ele fica falando. E a gente gosta de ouvir, cara. Eu acho que essa é uma das principais coisas que quem trabalha nesse meio do audiovisual tem que gostar de ouvir, cara. E mano, quando eu vou fazer esse tipo de vídeo que a pessoa vai contar a história, eu tô ali concentrado em gravar, porque eu tenho que estar monitorando o áudio, eu tenho que ver se o foco tá na pessoa, pra ver se tá tudo certo em relação ao meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu tô escutando uma história, cara. Eu tô ouvindo ali tudo que a pessoa passou pra chegar onde ela tá hoje. Eu acho que é uma das coisas importantes, é tu mostrar que tu se importa, que tu assim, ó, vai ficar triste se não der certo, mas também vai ficar feliz se der certo. Entendeu? E o terceiro? Cara, o terceiro, ele eu acho que é tu demonstrar pro cliente que tu és um profissional que busca conhecimento. E aonde que eu vou trazer a parte do conhecimento, tá? A gente do audiovisual, a gente tem muito... As pessoas vêm falando que, hoje em dia, celular, ele grava a mesma coisa que uma câmera. E qualquer pessoa hoje pode gravar um vídeo. Mas, cara, quando a gente chega em uma captação, isso é brincadeira, tá? Quando eu vou pra uma captação grande, eu não consigo carregar a quantidade de bolsa e de tralha que eu tenho, tu sabe, né? A quantidade de coisa que tem aqui. Então, assim, ó, isso também ajuda a trazer credibilidade, né? Que é tu investir em equipamento, é tu investir em conhecimento. Daqui a pouco acontecer alguma coisa, do cliente falar, eu vi, vocês viram que lançou tal. Eu falei, não, a gente viu, tanto é que a gente já comprou, tá aqui, ó. O microfone e tal. Cara, isso aí. Já tenho. Isso. Cara, e já aconteceu. E isso eu sempre tento me manter antenado nas principais coisas, nas coisas assim que lançaram há pouco tempo, cara, eu sempre tô investindo no meu negócio. Sempre. Tanto é que a minha mãe até ficava brava, porque antigamente eu mandava as encomendas lá pra casa. E agora eu mando pro escritório, né? Mas eu mandava entregar lá em casa, cara, era todo dia chegando alguma coisa, falava, chegou coisa pra ti. E, cara, é tudo pra gravar, é tudo pro áudio, é tudo pro visual, é tudo. A minha esposa, a gente começou um projeto, acho que vai fazer uns 2 meses que a gente começou um projeto. Uhum. E agora chegou na parte a gente tá concluindo as obras, agora chegou na parte do equipamento. Uhum. E eu cheguei e falei assim, a gente tem que comprar 10 desse, 20 desse, 3 desse, mas vamos nós. Tu não tem já uns ali? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não vai fazer falta, Mas é justamente isso, cara. A gente tá ali, tipo, com a visão lá na frente. Cara, eu vou te dar um exemplo que aconteceu numa gravação recente, faz 2 semanas. Eu tava gravando num lugar, assim, que tava muito quente. Muito. E a gente sabe que equipamento, principalmente audiovisual, esquenta.
qualquer coisa, né? Uma bateria, tem um cartão gravando ali para o elas esquentam. E aconteceu a câmera pegar e mostrar um aviso, que é difícil mostrar, mas ela mostrou assim, ó, equipamento overheat, que a gente chama, né? Tipo, ele tá numa temperatura ali que, se continuar gravando assim, ela vai desligar. E assim, cara, o cliente tava contando a história dele, tava muito legal, tava muito assim ele tava numa linha ali que ele conseguiu falar por bastante tempo e eu fui obrigado a interromper ele. Falei, olha, fulano, desculpa te interromper, mas, cara, tá muito calor aqui dentro, porque assim, era uma loja que ela vai ser inaugurada e a gente tava dentro da obra. E a gente tava gravando dentro da obra. E eu fui obrigado a falar pra ele, olha, me desculpa, mas eu vou ter que interromper porque a câmera ela esquentou. E, cara, já aconteceu algumas vezes, mas não dela falar assim, ó, tipo, ó, para a gravação, senão eu vou desligar. E pensando nisso, cara, eu tive que fazer isso, eu tive que interromper ela entendeu, obviamente, né, mas aconteceu. E acontece, não com tanta frequência, mas em lugares muito quentes assim acontece. Cara, quando eu cheguei, depois da gravação deu tudo certo, a gente parou ali por 5 minutinhos, a câmera já esfriou, deu tudo certo. Quando eu cheguei no escritório, cara, eu não esperei chegar no escritório. Do caminho de onde eu tava, que era em Canelinha, até São João Batista, na hora eu comprei um ventiladorzinho que vai atrás da câmera. Boa. E que gela ela ali, que deixa ela numa temperatura. Eu falei, cara, eu não vou mais passar por isso. Eu não quero que uma gravação seja interrompida. Eu quero que deixe tudo perfeito, que não tenha interrupção, que seja... E, cara, na hora... outros pensariam assim, mas não vai acontecer de novo, né? É porque tava muito calor, dessa vez foi exceção. Eu falei, não, mano, pode ser que tenha outra gravação que vai estar calor igual e eu não quero que isso aconteça mais. Então, se a gente for lá gravar de novo no mesmo lugar, eu não vou precisar mais interromper ela, porque eu investi em um equipamento, cara, que vai trazer resultado pra mim. E é uma coisa que eu penso, vai trazer resultado pra mim? Ah, vai. Cara, eu não penso 2 vezes. Às vezes, eu ando com o mesmo par de tênis 6 meses, mas pro meu trabalho e pro meu... ali pro meus equipamentos, cara, eu não tenho dó, sabe? Tava no céu da Havana. Uma empresa rica. Exatamente. Tem um dono, não pobre, né? Mas um dono que tem essa consciência, né, cara? Exato. Tem essa consciência. Exatamente. E, cara, pulando aqui para um outro momento, se me permite. Como exatamente tu poderia aí alavancar uma construtora? Como que tu poderia fazer com que uma empresa ela fosse do nível que ela está para um outro? Se tu puder contar aí um case de sucesso, claro, do quanto foi importante o teu trabalho nessa empresa, para quem esteja ouvindo entenda, cara, tem diferença. Tanto é verdade que tem uma história que é onde fez a diferença na vida daquela empresa o que foi feito pelo Vinícius. Então, cara, a gente pega muitos casos de clientes que literalmente deixavam a rede social abandonada, né? A gente, de maneira geral, assim, falando, construtoras, inclusive, que não postavam o andamento da obra, que não postavam, por exemplo, qual que é o diferencial do empreendimento deles? O meu diferencial é a condição de parcelamento. Eu parcelo em 100 vezes, o meu concorrente não. Tá? Existe muito isso, né? E assim, ó, a gente trazer isso em forma de vídeo, para que as pessoas consigam absorver melhor, cara, mudou muito. Vou até dar um exemplo aqui. A gente atende uma consultora de Porto Belo, que até então, acredito que uns 6 meses que a gente está atendendo eles. Até então, o conteúdo que eles traziam era bem superficial, sim, sabe? Era bem assim... Eles iam lá, faziam os vídeos das obras, o dono em si acabava não aparecendo muito, a pessoa responsável, né, a engenheira que estava lá dentro da obra não aparecia muito, e cara, junto com o planejamento, junto com o posicionamento ali do Ricardo, que eu já comentei anteriormente, a gente conseguiu alavancar venda, alavancar a visibilidade dessa construtora. Se tu pegar, por exemplo, a visualização de vídeos, a partir do momento que a gente entrou, cara, aumentou assim, se eu não quiser 100%, talvez até mais. Então, as pessoas, elas percebem que tem um trabalho sendo feito ali por trás. Então, acho que é isso o que move a gente também, sabe?
é tu receber um elogio aqui, um elogio lá, às vezes até dentro da própria obra, como a gente lida bastante com um pedreiro, com alguém que tá lá pintando, o cara fala, pô, fizeram o vídeo lá, ficou massa, hein? Oh, da hora. E como a gente traz essa perspectiva também, a gente trabalha muito com o drone, e eles não faziam isso, cara, e hoje uma construtora não fazer vídeo de drone é uma coisa assim, é praticamente, mais fácil não fazer, sabe? Porque se eu tiver que resumir pra ti o que deu boom assim na minha carreira, a primeira coisa que eu comprei foi o drone. Nem foi nem a câmera. O drone sim foi um divisor de águas, sabe? Porque, cara, foi bem no início, quando eles estavam começando a ficar popular. Voltando agora pra questão de investir no equipamento, falei, cara, não tô nem aí. Ah, custa tanto. Podem trazer. Vem. Legal. E, cara, por muito tempo, agora já tem várias pessoas, mas por muito tempo eu precisava de um drone aqui em São João. Ah, Vini, tens um? Tenho. Aí esse aqui, eu mesmo ia lá, fazia a captação, sabe? Então, e foi um diferencial. Claro que hoje está muito mais acessível, né? A maioria das pessoas tem. Então a gente tem que buscar outras formas de fazer com que a empresa contrate Vinícius e não fulano. Cara, e qual hoje, por exemplo, mas antes de fazer essa pergunta, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, cara. E qual a importância, por exemplo, do dono da empresa aparecer? Essa construtora que o dono começou a aparecer, ela teve mais relevância? Como é que foi a perspectiva antes? Ou como é que foi o antes, como é que foi o depois do Vinícius? Eu acho não, tenho certeza, cara. A credibilidade que o dono passa quando ele começa a aparecer na página do Instagram, eu acho que, cara, valoriza a tua empresa, né? Traz a visibilidade, às vezes, que você precisa, porque muitas vezes também só mostrar a obra, o pessoal cansa. Aí vai de encontro com o que a gente falou ali anteriormente, da questão de repetir. Por que a gente está sempre fazendo roteiros diferentes? Por que a gente está sempre tentando trazer mais pessoas, humanizar um pouco mais? Porque a humanização dentro do Instagram também é muito importante. Né? Não adianta a gente, como eu falei, ir lá só mostrar a obra, cara. Não adianta. Só ficar lá mostrando o ambiente. O pessoal vai passar. Agora, se tiver que diz, metragem quadrada. Isso. Agora, como tu tem? Exatamente. Agora, por exemplo, assim, ó, se um vídeo de obra tiver um engenheiro responsável falando assim, ó, a gente está aqui hoje, né, falando sobre um procedimento que está sendo feito. Vamos supor, né? Hoje está sendo feito a completagem da laje. Cara, ele passa muito mais credibilidade, porque, primeiro, ele é um engenheiro responsável pela obra, né? As pessoas vão assistir o vídeo com muito mais facilidade, porque vai ter alguém falando. Não vai ser só aquelas imagens cortadas mostrando o caminhão de cimento. Não, vai ter alguém ali falando. Eu sou o engenheiro responsável pela obra e mostrar hoje para vocês o que está acontecendo. Intercala alguns takes, ele vai falando. Então, cara, isso às vezes não precisa ser nem o dono, o próprio dono da empresa, tá? Mas às vezes o responsável estar à frente já faz toda a diferença, sabe? Eu até citei um exemplo ali quando a gente conversou, o próprio Luciano da Havana. Até então, se perguntasse, eu acredito que há 10 anos atrás quem era o dono da Havana, ninguém sabia. Em Bruges, talvez, o pessoal sabia, Luciano. E as lojas, elas dispararam justamente nesse último ano. Exatamente. Hoje, lá era a Havan de Bruges. Exatamente. E hoje tu entra na Havan, na porta, tá a cara dele. Sim. Ele quer transparecer isso. A Havan é a minha cara, ele mesmo fala, né? Sim. E esse cara é um case, assim, absurdo, né, cara? O crescimento da Havan, obviamente que eu não tô lá dentro pra saber, mas o crescimento da Havan, depois que ele começou a aparecer, com aquela calça verde, com a camiseta verde, né, com aquele espírito que ele tem também de empreendedor, tá sempre à frente, né? Cara, tenho certeza que alavancou muito as vendas e hoje é o sucesso que é, né? Cara, não. Mais uma pergunta no final, já estouramos depois faz tempo. Ele, olha só. A pergunta que não quer calar. E claro, se dá pra gente entrar no mérito. Claro. De uma maneira, claro, muito específica. Não, vamos lá. Qual o custo médio aí que uma empresa ela vai ter, por exemplo, para acompanhar uma obra de 2, 3 anos? E esse aqui é vamos imaginar aqui, um custo aqui um pouco elevado. E vamos imaginar aqui um vídeo de 1 minuto e meio, aonde se quer comemorar, por exemplo, esses dias a gente fez 10 anos de escritório. Uma empresa quer comemorar os 10 anos de história, quer comemorar o aniversário do sócio proprietário da empresa.
E daí, claro, aqui tem um roteirista, tem aqui o teu trabalho. Uhum. Qual o custo médio aqui e qual o custo médio aqui? Para quem tá vendo, às vezes já pensa, cara, acho que vai ser depois. Entendi. Ou dizer assim, Sim. cara, Acho que dá. vou dar um oi, irmão. Cara, Dá um oi. é assim, ó, acho que eu até falei sobre isso, cara, a parte do audiovisual ela é muito democrática, assim, sabe? A gente consegue atender empresas de diversos tamanhos, tá? Não vou dizer aqui que, hoje eu tô trabalhando só com uma empresa grande e a gente cobra... Não, mano. Daqui a pouco, se tiver uma empresa aqui de São João, pô, eu tenho uma empresa que eu faço x-salada em casa. Cara, a gente consegue atender. É só questão de saber o que tu vais querer, o que a gente pode te oferecer, né? E qual que é o valor máximo que tu pode chegar. Geralmente, a gente fala de 10% do faturamento da tua empresa, ela tem que ser voltada para o marketing, né? Essa é uma regra que nem sempre dá certo para o marketing em geral, né? Se eu tivesse que te dizer aqui mais ou menos um custo, é porque é um pouco difícil de falar, mas eu vou dizer assim, 2 vídeos mensais que é o que a maioria faz, tá? Porque assim, dificilmente a gente se locomove para algum lugar para fazer um vídeo só. Muito difícil. Então, geralmente a gente já aproveita a diária para poder fazer 3, 4 vídeos, né? Mas eu vou te dizer que um custo hoje de 2 vídeos mensais, captação, edição, entrega finalizada, depois se tiver alteração, obviamente, né? Para entregar para o cliente, ele vai partir de uns R$2.500. Esse vídeo até quantos minutos? Aí depende da finalidade, mas assim, geralmente a gente gosta de manter próximo do 1 minuto. Porque mais que isso, as pessoas também acabam pulando o vídeo, sabe? Então, se tivesse que te falar um valor, óbvio que assim, eu atendo clientes com valores menores, atendo clientes com valores maiores, porque vai variar da quantidade de vídeos que ele vai fazer, sabe? Sim. Então, por exemplo, tem clientes que em uma captação a gente vai para Balneário Camboriú, uma manhã a gente fez tudo. Então, pra gente, conta como uma meia diária. Isso vai deixar mais barato o custo no final. Agora, por exemplo, tem cliente que precisa captar 8 obras. O cara tá com 8 obras simultâneas. A gente precisa de 2 diárias completas. A gente precisa de, a gente vai lá numa terça e numa quarta. 2 dias. O resultado final, o custo final vai ser um pouco maior. Então, mas o mínimo em média, é esse valor que eu te falei, e depois, dependendo do que o cliente optar, né, aí vai aumentando. Não entendeu? Eu acho que, assim, ó... Isso é eu digo porque a gente conversa com bastante videomaker. Esses dias estava o Marcelo do Ender, né, aqui. Ele mexe, a gente tá com o pessoal que trabalha nessa área e, cara, tá bacana. Isso é realmente possível. Aí, claro, aumentou o número, a gente trabalha um pouco. Exato. O investimento. E daí é bom para todo mundo. Isso, e muito também vai da quantidade de pessoas que estão envolvidas. Porque, por exemplo, dependendo, por exemplo, se eu vou ter que contratar um editor, se eu vou ter que contratar um roteirista. Então, isso tudo vai do tamanho do projeto também. Então, isso tudo vai aumentando o custo. Daqui a pouco você fala assim, ô Vini, olha só, eu precisava fazer um vídeo, cara, coisa simples. Queria que tu viesse aqui filmar, por exemplo, tem uma loja de roupa. Queria filmar alguns looks para postar, mas eu queria ter, em vez de filmar com o celular, eu queria ter esse aspecto um pouco mais profissional, um desfoque legal, uma câmera, né, que dê um valor ali pro produto. Às vezes vai estar abaixo disso. Show. Entendeu? O cliente aqui em São João, cara, ainda não vou ter mais o custo de locomoção. Às vezes, em 3 horinhas a gente consegue matar. Vai baixar disso, entendeu? Então é uma média, né? Mas a gente vai trabalhando mais ou menos nessa média aí. Maravilha de Deus! Então vem cá no corte, minha amiga Vitória. Galera, chegamos aqui no final desse bate-papo, 1 hora aí de conversa, para a gente conhecer um pouco da biografia, conhecer aqui o que o nosso amigo Vinícius faz e como exatamente ele pode te ajudar e como exatamente ele pode também, além de te ajudar como um prestador de serviço, te ajudar, você que é empreendedor, que gosta do audiovisual, quer ir para um outro nível. Vários insights aqui, cara. Te convido aí para ver o podcast aí
do início ao fim. Quer botar o teu rosto aqui também? Gravar com a gente? Cara, manda um direct. Tá me vendo no YouTube? Manda um direct aí no YouTube. Tem meu WhatsApp normalmente colecionado em todas as publicações. Dá um oi pra mim lá. Ou eu vou te atender, ou a Vitória, que é a nossa diretora, ela vai te atender e vamos ficar muito felizes aqui em te receber. Desde que você traga aqui conteúdo. Mudando a vida das pessoas, você vai mudar a sua vida dia a dia para melhor. Agora, vou pedir aqui para o nosso amigo Vinícius deixar as redes sociais dele e também fazer suas considerações finais. Então, por gentileza, Vinícius, naquela câmera ali. Bom, as minhas redes sociais, o meu perfil pessoal é VC, né, Vinícius César Soares, VC.Soares, e o perfil da minha empresa é @filmesmagma. Perfeito. Show de bola. Muito obrigado pelo convite. Que agradeço. Opa, show de bola. Obrigado, então. Primeiro, a Deus, depois a você que está nos assistindo. Sem o público, a gente não é nada. Tem que ter você. Então, obrigada de coração, tá? Por estar nos assistindo seguidamente. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Lívia. A Lívia não. A Lívia trabalhava com Vitória. Ela estava conversando com a Lívia antes. Olha só que legal, né, cara? A Lívia trabalhando conosco, agora seguiu uma carreira autônoma, mas mesmo assim continua sempre que a gente precisa, nos ajudando, nos auxiliando. Deixar aqui meu abraço. Obrigado aí pela disponibilidade sempre em ajudar a Lívia, mas sobretudo também aqui. O meu agradecimento vai te dar, Vitória. Valeu mesmo, tá? Por tá empenhada e tá dando um jeito. A gente dá um jeito, faz a coisa acontecer sempre. E sempre tá em constante evolução. Adeus a ti. Um forte abraço, meu amigo, minha amiga, apertadamente. E reitero o nosso agradecimento a Deus também. Até o próximo podcast. Valeu, um forte abraço. Simbora! Eita, maravilha!